Estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fogo Coração Verde Martinelli cala os críticos e mostra a alma tricolor no campo do Guerreiro. Colisão alta tensão. A história de Martinelli no Fluminense é daquelas que tocam fundo o coração de qualquer torcedor apaixonado pelo tricolor das Laranjeiras. Um garoto formado em Xerém, que desde muito cedo aprendeu o que é lutar, carregar a camisa com orgulho e representar a tradição de um dos clubes mais históricos do futebol brasileiro. E o mais bonito de tudo é ver como ele, mesmo depois de tantas críticas e fases difíceis, se transformou num dos pilares do time e num símbolo de raça e superação. Nos últimos meses, Martinelli vem jogando como quem tem fogo nos olhos e coração batendo no ritmo das arquibancadas do Maracanã. É o tipo de jogador que não se esconde, que dá o corpo e a alma a cada dividida, a cada corrida, a cada lance. E o torcedor, que já ouviu ser questionado, hoje sente orgulho em ver o menino da base amadurecendo diante dos olhos de todos, respondendo em silêncio, mas com futebol, com entrega e com a garra que sempre definiram os grandes nomes que vestiram o manto tricolor. Quando ele fala que a pressão aqui é muito grande, a frase carrega o peso de quem viveu intensamente o amor e a cobrança do torcedor. No Fluminense, ninguém tem vida fácil. O clube tem uma torcida exigente, apaixonada, que cobra porque ama. E Martinelli entendeu isso como poucos. Em vez de recuar, ele cresceu. Em vez de se abater, ele escolheu trabalhar. E é justamente esse espírito que o faz diferente. O meio-campista revelou em entrevista que as críticas, muitas vezes, realmente interferem dentro de campo. É humano. Quem já pisou no gramado sabe que a cabeça pesa quando se ouve barulho das arquibancadas, quando a confiança balança. Mas ele não se deixou dominar por isso. Martinelli transformou as vaias em combustível, as dúvidas em motivação. Ele não fugiu da responsabilidade, pelo contrário, assumiu o protagonismo e mostrou maturidade de um veterano, mesmo sendo ainda jovem. E o torcedor do Fluminense reconhece: Martinelli é um dos nossos. A cada partida, o camisa tricolor prova que entende a essência do clube: a união, a fé, o trabalho, a vontade de vencer. Quando ele fala sobre trabalhar, trabalhar e trabalhar, não é discurso ensaiado. É realidade vivida no dia a dia. É suor derramado nos treinos, é disciplina silenciosa fora de campo, é foco absoluto em evoluir e ajudar o time a brilhar. Muitos esquecem que Martinelli é cria de Xerém, um celeiro de craques que representa o coração do Fluminense. E esse detalhe faz toda a diferença. Quem vem de lá sabe o valor de vestir essa camisa. Não é apenas uma oportunidade, é um sonho. E ele vive esse sonho com humildade e determinação, respeitando as tradições, mas sem medo de escrever o próprio nome na história do clube. Hoje, ele se tornou indispensável no elenco. Sua presença no meio-campo dá equilíbrio, energia e inteligência tática. Martinelli é aquele jogador que faz o time respirar, que dá ritmo ao jogo, que sabe o momento certo de recuar e o instante exato de acelerar. Ele entende o jogo como poucos, tem leitura rápida, passe preciso e, principalmente, coragem para ser protagonista. O mais impressionante é a serenidade com que lida com tudo isso. Ele sabe que o futebol é feito de altos e baixos. Sabe que o aplauso e a crítica caminham lado a lado. Mas o que o diferencia é a constância, a mentalidade forte, o desejo de seguir melhorando. É um jogador que aprendeu a não se deslumbrar com os bons momentos, e é justamente essa maturidade que o faz tão especial. Quando o time mais precisa, é ele quem aparece. Não é o tipo que foge do jogo grande, que se esconde nas horas de decisão. Martinelli encara tudo de frente, sem medo, com a cabeça erguida e o coração aberto. Ele sabe o peso da camisa que veste, sabe o quanto essa torcida merece vitórias e alegria. E é por isso que o torcedor sente orgulho em vê-lo em campo, porque ele representa exatamente o que o Fluminense tem de melhor: talento, garra e paixão. Há algo simbólico em ver um jogador como Martinelli se destacar. Ele é um reflexo de tudo o que o torcedor acredita. Ele é a prova viva de que o trabalho duro supera qualquer dúvida, que a dedicação pode calar qualquer crítica. Quando ele entra em campo, o Maracanã vibra diferente. É como se cada passe dele carregasse um pouco da alma tricolor. Os críticos podem falar o que quiserem, mas os números e as atuações falam por si. Martinelli tem sido peça fundamental nas vitórias recentes, comandando o meio com autoridade, interceptando jogadas, criando oportunidades e mostrando uma evolução técnica impressionante. Ele se tornou o motor do time, o jogador que dita o compasso, que faz a bola circular e que mantém o equilíbrio entre defesa e ataque.
Mas o que mais encanta é o coração que ele coloca em cada jogada. Martinelli não joga apenas com os pés, joga com a alma. Cada carrinho, cada disputa, cada passe é uma demonstração de amor pelo Fluminense. E é por isso que, mesmo quando foi criticado, nunca deixou de ser respeitado. Porque o torcedor reconhece quem veste a camisa com verdade. Hoje, quando ele fala sobre manter os pés no chão, isso soa como uma lição de vida. Ele entende que o futebol é feito de momentos e que o segredo está em não se perder nem na euforia nem na tristeza. Esse equilíbrio é o que o mantém forte, preparado para o que vier. O amadurecimento de Martinelli é visível não só no campo, mas na forma como se expressa. Suas palavras carregam uma tranquilidade de quem aprendeu com as dificuldades. Ele não culpa ninguém, não busca desculpas, apenas trabalha e deixa o futebol falar. E é esse comportamento que conquista o vestiário e a torcida. Em tempos em que muitos jogadores preferem respostas nas redes sociais, Martinelli prefere responder dentro das quatro linhas. E essa escolha o diferencia. Ele não precisa de polêmicas nem de discursos. O que ele precisa é de bola no pé, campo aberto e a oportunidade de mostrar o que sabe fazer. Jogar futebol com inteligência, raça e amor ao clube. É impossível não ver nele um espelho das grandes referências tricolores. A serenidade lembra ídolos que já passaram pelo meio-campo do Fluminense, o espírito lembra guerreiros que nunca desistiram, e a humildade o coloca no caminho certo para se tornar um símbolo de uma nova geração. Cada vez que ele fala em seguir firme no caminho, o torcedor entende que o menino de Xerém está pronto para ser um líder, um exemplo de comprometimento. Ele não foge da responsabilidade, não se acomoda com elogios. Trabalha em silêncio, entrega resultado e inspira os mais jovens a acreditarem que o sucesso vem com esforço e paciência. Hoje, Martinelli é mais do que um bom jogador. Ele é o reflexo da alma tricolor em campo. Um atleta que entende a importância do escudo que carrega, que respeita a história e que luta por cada vitória como se fosse a última. Ele simboliza a esperança de um time que acredita na força da base, na garra e no talento que nascem em Xerém e crescem no Maracanã. Ver Martinelli jogar é ver o Fluminense pulsando. É sentir o coração do torcedor bater junto com cada toque de bola. É ver que, mesmo com toda a pressão, com todas as críticas e desafios, existe um jogador que não se curva, que não desiste, que mantém viva a chama tricolor dentro de campo. E quando o estádio canta, quando as bandeiras tremulam e o nome dele ecoa nas arquibancadas, dá para sentir. O menino que um dia foi criticado se tornou o homem que representa o orgulho do Fluminense. Martinelli não é apenas um volante. Ele é o símbolo da resiliência, da superação e do amor verdadeiro por essa camisa que carrega tanta história e emoção. Hoje, o torcedor olha para ele e sabe que valeu a pena acreditar. Porque Martinelli é daqueles que fazem o Fluminense ser mais do que um time, fazem dele um sentimento eterno. Vamos à segunda notícia. Thiago Silva cala os críticos e faz história no Maracanã aos 41 anos. Alta tensão. O Maracanã parou. A torcida do Fluminense vibrou como se fosse final de Libertadores. Aos 41 anos, Thiago Silva mostrou que o tempo pode até passar, mas a classe e a raça de um verdadeiro ídolo jamais envelhecem. O zagueiro, símbolo de uma geração inteira tricolor, decidiu o jogo contra o Juventude com um golaço de voleio nos acréscimos. Um lance de puro instinto, de quem conhece cada milímetro do campo e cada batida do coração da torcida. O relógio já marcava o fim da partida quando o cruzamento veio na medida. Thiago, posicionado como se tivesse 25 anos novamente, girou o corpo e acertou em cheio. A bola estufou as redes, e o Maracá explodiu. O estádio tremeu. O guerreiro, que já deu tantas alegrias ao Fluminense, voltou a provar que a história dele com o clube é coisa de alma, de sangue, de eternidade. Não é apenas mais um gol. É um símbolo. Um lembrete de que Thiago Silva é muito mais do que um zagueiro de qualidade técnica absurda. Ele é um líder silencioso, um exemplo de dedicação e amor à camisa tricolor. Mesmo com 41 anos e 25 dias, ele está jogando em alto nível, comandando a defesa com elegância, impondo respeito e mostrando que ainda tem lenha para queimar. De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, Thiago Silva entrou para um seleto grupo, o dos jogadores mais velhos a marcar gol no Brasileirão desde 2003. O defensor ocupa agora o 5º lugar nessa lista histórica, superando nomes lendários como o argentino Andrés D'Alessandro. À frente dele, apenas monstros sagrados do futebol brasileiro, como Nenê, outro que deixou seu nome marcado na história do Fluminense e hoje defende o Juventude. Nenê, aliás, é o líder do ranking, tendo balançado as redes com mais de 44 anos. Mas o feito de Thiago tem um sabor diferente. Ele não apenas marcou, ele decidiu. O gol não foi protocolar,
Não foi um simples desvio de cabeça ou uma sobra de bola. Foi um lance de craque, de quem enxerga o futebol de forma especial. Um voleio preciso, técnico e cheio de emoção, mostrando que o zagueiro ainda tem aquele toque refinado que sempre o diferenciou dos demais. Quem viu Thiago jogar no Fluminense lá atrás, nos tempos em que despontava como um dos maiores defensores do país, sente hoje uma mistura de nostalgia e orgulho. Ver o monstro, apelido que ele carrega com justiça, vestir novamente o manto tricolor e decidir uma partida é algo que mexe com qualquer torcedor. É impossível não se emocionar com o brilho nos olhos dele, com o sorriso após o gol, com a forma como ele vibra junto com o povo tricolor. Thiago Silva não é apenas um jogador experiente que ainda entrega dentro de campo. Ele é uma lenda viva, um símbolo de superação e de amor pelo clube. Voltou para casa não para se despedir, mas para continuar escrevendo capítulos de uma história gloriosa. E o mais bonito é ver que, mesmo com uma carreira consolidada no futebol mundial, ele trata o Fluminense como prioridade, como parte de si. Esse gol contra o Juventude foi mais do que 3 pontos na tabela. Foi uma mensagem para todos que duvidam da força dos veteranos, uma prova de que talento e vontade não têm idade. Thiago Silva segue desafiando o tempo com a mesma serenidade com que domina os atacantes adversários. É uma inspiração não apenas para os mais jovens do elenco, mas para toda uma geração de tricolores que cresceram admirando seu futebol elegante e eficiente. E o torcedor sente isso. Cada vez que o número 3 entra em campo, o Maracanã se transforma. Há uma aura diferente, um respeito coletivo, uma reverência. Thiago Silva representa o orgulho de ser tricolor, a resistência, a coragem e a arte de defender com a mesma paixão de quem ataca. Aos 41 anos, ele não está apenas jogando, está revivendo a alma do Fluminense dentro de campo. Ver Thiago Silva marcar um gol decisivo no Brasileirão é testemunhar o tempo se curvar diante da grandeza. É o passado, o presente e o futuro se encontrando no mesmo instante, sob o grito da torcida que nunca deixou de acreditar. O monstro está vivo, gigante, e continua fazendo história com o manto verde, branco e grená. Vamos à terceira notícia. Fogo Coração Verde Guerra no Maracanã. John Kennedy promete fúria tricolor contra o Vasco. Espadas cruzada. Quando John Kennedy fala, o torcedor do Fluminense sente o sangue ferver. O atacante, que já conhece o gosto de marcar contra o Vasco desde os tempos da base, soltou o verbo após a vitória sobre o Juventude e deixou claro: segunda-feira será uma verdadeira batalha no Maracanã. Com um brilho nos olhos e aquela confiança típica de quem nasceu para jogar com a camisa tricolor, o garoto da base fez um alerta ao rival. O Fluminense vai entrar em campo pronto para a guerra. Todo clássico é importante. A torcida vai comparecer, vai empurrar o time, e como já falaram, é guerra. Segunda é guerra, disparou o atacante na zona mista. A frase ecoou como um grito de convocação, inflamando o coração de cada tricolor que sonha em ver o time dar mais um show sobre o adversário. John Kennedy sabe o peso desse duelo. Sabe o que representa colocar a bola na rede em um clássico que move o Rio de Janeiro. O garoto da base, que tantas vezes brilhou com o manto tricolor nas categorias inferiores, lembra bem das suas atuações contra o rival. Na base, eu fiz alguns gols contra o Vasco, até em semifinal, e tomara que segunda possa se repetir, afirmou com aquele sorriso maroto que o torcedor já aprendeu a reconhecer, o mesmo sorriso de quem confia no próprio talento e no poder do Fluminense. E não é para menos. John Kennedy é daqueles jogadores que parecem nascer prontos para os grandes momentos. É ousado, destemido, e tem aquela mistura de drible, velocidade e faro de gol que faz qualquer zagueiro suar frio. Quando a bola chega nos pés dele, algo acontece. O Maracanã se agita, a arquibancada prende o fôlego, e o torcedor sente que algo mágico pode sair dali. Depois da vitória por 1-0 sobre o Juventude, o tricolor vira chave e foca completamente no clássico de segunda. O desempenho na última partida não encheu os olhos da torcida, mas o clima agora é outro. Clássico é diferente. Clássico é emoção pura, é história viva, é aquela energia que transforma o Maracanã em um caldeirão. E com John Kennedy em campo, o torcedor tem um motivo a mais para acreditar. O jogo promete ser quente. O rival vai tentar fazer valer o mando, mas o Fluminense chega preparado, com vontade e garra de sobra. John Kennedy, em especial, vive essa expectativa com intensidade. Ele não esconde o desejo de ser decisivo novamente, de balançar as redes e correr para o abraço da torcida tricolor que o idolatra. É impossível não reconhecer o quanto John Kennedy evoluiu. De promessa a protagonista, o menino se transformou em uma das principais armas ofensivas do elenco. Ele carrega a essência do Fluminense, a coragem, a leveza e o toque de reverência que sempre marcaram os grandes craques que vestiram essa camisa.
Quando fala que segunda é guerra, não é força de expressão. É um aviso. Um recado para o rival e um convite à torcida para lotar o Maracanã e fazer a festa junto com o time de guerreiros. O dia 20 de outubro promete ser daqueles em que o coração tricolor bate mais forte. O Fluminense vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas para o torcedor, o que vale mesmo é vencer o clássico, mostrar quem manda no Rio e ver John Kennedy fazendo o que ele mais gosta: colocar a bola na rede e explodir o Maracanã em verde, branco e grená. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.